Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 4. Esse vídeo é para você, estudante do primeiro ano do ensino médio, e na semana 2, o tema de Geografia são os elementos e fatores climáticos. Com esse vídeo nós vamos reconhecer, analisar e avaliar os elementos e fatores climáticos, que por sua vez são extremamente importantes para a identificação dos diversos tipos de climas. No final do vídeo eu dou algumas dicas e a correção das atividades da semana 2. Bons estudos! Os elementos do clima são os atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região, como temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. A temperatura ela é medida em graus Celsius e registra o calor da atmosfera de um determinado lugar, cuja variação depende da sua localização e da circulação atmosférica. O calor pode ser definido como uma energia em trânsito, ou seja, transferência de energia térmica de um corpo ou ambiente para outro. A umidade está relacionada à quantidade de vapor de água presente na atmosfera em determinado instante e pode ser expressa em valores absolutos ou relativos. Então, a umidade absoluta do ar é a quantidade em gramas de vapor de água. Já a umidade relativa do ar é obtida através da relação entre a umidade absoluta, que é a quantidade de vapor de água no ar, e o ponto de saturação, que é a quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue reter. A pressão atmosférica é uma força provocada pelo peso do ar sobre uma superfície, cujo valor é expresso em milibares. Em regiões onde as temperaturas são mais baixas, ou seja, mais frio, a pressão atmosférica, ela é maior, pois as moléculas de ar estão mais concentradas. Porém, em regiões mais elevadas, com maior altitude e menor temperatura, também há menor concentração de moléculas de ar mais rarefeito, e neste caso menor será a pressão atmosférica. Já os fatores climáticos, eles são condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. Então, são eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida, outra região ser fria e seca, por exemplo. Os principais fatores climáticos são a latitude, a altitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até mesmo o relevo. Então, a latitude ela está ligada às diferenças de radiação solar sobre a Terra. Então, zonas climáticas, quanto mais próximas à linha do Equador, baixas latitudes, mais as temperaturas tendem a aumentar. É mais quente na linha do Equador. Por outro lado, à medida que nós direcionamos rumo às zonas polares, Polo Norte e Polo Sul, com altas latitudes, são menores as temperaturas, é mais frio. A altitude é um fator climático importante, pois em regiões mais altas, por exemplo, a pressão atmosférica ela costuma ser menor. Além do que, a irradiação também tende a ser mais diminuta. Assim, a temperatura costuma ser inferior em regiões mais altas, Então é mais frio. O que nos faz concluir que, quanto maior a altitude, menores as temperaturas. E quanto mais próximo ao nível do mar, quanto mais baixos, maiores as temperaturas, ou seja, mais quente. A maritimidade e a continentalidade são termos que eles designam a proximidade de um local do mar ou sua posição em uma região mais continental, mais distante do mar. Isso interfere diretamente sobre o clima. Por quê? Porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta uma maior amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura.
ao longo do ano em regiões continentais, por exemplo, e o inverso em regiões litorâneas, que mantêm menor amplitude térmica devido ao calor liberado pelo oceano. Outro fator climático importante são as massas de ar. Elas são as porções de ar que se deslocam no planeta e vão influenciando no clima das regiões. Então, esse movimento das massas de ar sempre acontece nas zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão atmosférica, né? E determinam a dinâmica geral da circulação atmosférica e as formações dos diferentes tipos climáticos. Então, elas podem ser massas continentais, marítimas, quentes e frias, dependendo do local de onde elas atuam, né, essas temperaturas. Assim, essas massas de ar quente se formam em regiões tropicais e equatoriais, enquanto as massas frias elas se formam nas regiões polares. A vegetação ela interfere de várias formas, né, nos fatores climáticos aí. As principais delas, né, são a contenção ou absorção dos raios solares, né, minimizando seus efeitos, e a elevação da umidade por meio da evapotranspiração, o que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. Ou seja, locais onde há uma vegetação mais densa, né, esses locais são mais propícios à chuva, né, por conta da evapotranspiração que ocorre, né, das folhas das árvores, né, que essa evapotranspiração se condensa em nuvens, né, ocasionando chuvas, e também protegem o solo, né, dos raios solares. As correntes marítimas, elas apresentam condições específicas de temperatura, que influenciam diretamente no clima. Então, em regiões em que o mar é mais quente, a evaporação aumenta e eleva a umidade, né? Então, em praias, né, em locais mais quentes, a umidade do ar ela é maior por conta da evaporação. Já em lugares mais frios, a corrente marítima ela não tem tanta evaporação. Então, o clima, né, a temperatura e o clima vai ser mais seco, ok? O relevo também é um importante fator do clima, ok? Ele influencia de acordo com a altitude. Quanto mais alto o relevo em relação ao nível do mar, mais fria será aquela região. E quanto mais baixo o relevo, mais quente aquela região. Além de todos esses fatores, que são de ordem natural, também é preciso lembrar que o homem acaba se tornando um dos agentes mais intensos na transformação do clima, pois ele pode ser responsável tanto por fenômenos mais localizados, como as ilhas de calor, inversão térmica, e também como processos mais amplos e diversificados, como o aquecimento global, o derretimento das geleiras, ok? Chegou a hora de realizar suas atividades. Eu já trago o gabarito das questões nesse vídeo. Você pode ir pausando e fazendo a correção das atividades. Finalizamos aqui mais um plano de estudo tutorado de Geografia. Não se esqueça de se inscrever no canal e indicar para seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.